Bem-vindos todos. Hoje estamos na noite agora do dia 22 de julho de 2026, iniciando o dia de Tisha B'Av, o dia 9 do mês de Av, quando, enfim, lembramos de várias coisas tristes que aconteceram para o nosso povo, em particular a destruição dos dois templos de Jerusalém, e esse momento em comunidade é para a gente refletir um pouco sobre tudo isso e para a gente, enfim, entre outras coisas, ler o livro tradicional que é lido e estudado nesse dia, que é o livro de Eichá, que faremos na segunda parte desse nosso encontro. Então agora passo a palavra para o Moré Celso, que vai nos contextualizar o dia de hoje. Celso, a palavra é sua. Obrigado desde já. Obrigado, Davi, obrigado a todos pela presença. Vamos falar um pouquinho, fazendo um apanhado histórico. A Maru já começou um pouco com isso, ela já citou alguns fatos históricos que desaguaram no Tisha B'Av, e eu vou citar também algumas outras coisas que também têm a ver com esse contexto histórico, bem como com outras coisas que acredita-se que, como ela disse, tenham acontecido, se não em 9 de Av, próximo a 9 de Av. Muito bem. A começar pelo nome do dia, né, Tisha B'Av, que é o nome. Tisha é o ordinal do número 9 em hebraico, seria traduzido ao pé da letra o nono de Av, que é a conclusão do período mais triste do nosso calendário, período esse que começou há 3 semanas atrás, em 17 de Tammuz. Esse período em hebraico é chamado de Ben HaMetzarim, ou seja, entre os dois estreitos. Metzar é a mesma raiz da palavra Mitzrayim em hebraico, ou seja, uma coisa estreita, uma coisa apertada, uma coisa claustrofóbica, digamos assim. E nesse dia de Tisha B'Av, 9 de Av, a cidade de Jerusalém foi destruída num período aí de pouco menos de 700 anos entre essas duas destruições. A primeira aconteceu em 586 antes da Era Comum, foi levada a cabo pelos babilônios, dos soldados do imperador Nabucodonosor. Nesse período de 586, a cidade é destruída, os israelitas, os hebreus são levados escravos para a Babilônia, ficam ali até 538, antes da Era Comum, e eles têm então a Pérsia, entre luta com a Babilônia, vence a guerra, e o imperador Ciro permite que os judeus, o povo israelita, retorne a Israel, e então eles reconstroem o templo, e o novo templo é inaugurado mais ou menos 20 anos depois do retorno, em 517 antes da Era Comum. Muito bem. E no ano 70, né, que foi a segunda destruição, ela foi levada a cabo pelos romanos dessa vez. E é uma destruição ainda pior, porque além de tudo ter sido destruído, os romanos, através até notei o nome do general, que chama Turnus Rufus, ele comanda a destruição da cidade e ele passa arado por toda a cidade, de tal forma que a cidade se tornasse em um campo agricultável, ou seja, nada mais pudesse ser construído ali. Como eles depois descobriram que os judeus podiam aproveitar esse campo agricultável, não satisfeitos com isso, eles mandam salgar todo o solo da cidade para que nem agricultura mais pudesse acontecer ali. Realmente é a crueldade em estado máximo, digamos assim. E toda essa questão, se a gente voltar na destruição feita pelos babilônios, ela se dá em 4 etapas. A primeira etapa acontece no mês de Tevet, no dia 10 de Tevet,
que é o 10º mês do ano, ou seja, no ano anterior, que é 587, a quando os babilônios cercam a cidade. Depois, em 17 de Tammuz, eles destruem as muralhas, que foi o que a gente lembrou há 3 semanas atrás, e no 9 de Av, 3 semanas depois, eles destroem, queimam tudo que sobrou da cidade, e o último golpe, digamos assim, é no 7º mês, no mês de Tishrei, 3 de Tishrei, que é o dia seguinte a Rosh Hashanah, é assassinado o governador de Israel, que se chamava Gedaliah. Então, para marcar esses, assim como hoje é um dia de jejum completo, ou seja, de 25 horas, sem comer, sem beber, sem outras restrições, como a Rabina Amaru falou, esses outros dias também são marcados por jejum, mas são chamados meios jejuns, ou seja, jejum durante o dia, durante as horas de luz do dia. Muito bem. E aí, então, os sábios procuram buscar uma origem bíblica nisso, e eles acreditam que, voltando um pouco a 17 de Tammuz, 17 de Tammuz teria sido o dia em que Moisés desceu do Monte Sinai e rompeu as tábuas, ao ver o povo idolatrando o bezerro de ouro. E agora, o 9 de Av, ele tem a ver com o que aconteceu, a gente está no capítulo 14 de Bamidbar, de Números, em que tem um episódio que os sábios chamam de a Noite do Choro. Foi quando os 12 espiões retornam da terra de Israel. 2, Caleb e Josué, dizem que a terra era possível de ser conquistada, e os outros 10 dizem que a terra era impossível. Então o povo fica com medo, começa a reclamar contra Moisés, porque você nos tirou da terra do Egito, para nos trazer para morrer aqui no deserto, e o povo chora durante toda a noite. E segundo o Talmud, isso está em Tanit 29b, eles dizem que isso aconteceu no 9 de Av. Então, seria a partir daí a origem bíblica da lembrança desse dia. E isso é chamado, né, pela história, como o chamado decreto do deserto. Que Deus decreta que essa geração não vai entrar na Terra Prometida devido a esse relatório que os espiões trouxeram. O primeiro templo, como a gente já viu, foi destruído também nesse dia, em 586, bem como o segundo templo é destruído também no ano 70, já da Era Comum. Um outro, como a Rabina Amaru também nos trouxe, ela falou sobre a revolta de Bar Korba. O massacre também teria acontecido em 9 de Av, mais especificamente com a destruição da fortaleza de Betar, em Jerusalém. E então a cidade, depois dessa que a fortaleza cai, a cidade é totalmente destruída. E outros acontecimentos que teriam acontecido ao longo da história, em 9 de Av, seria a expulsão dos judeus de 4 países, da Inglaterra, da França, da Espanha e da Áustria, bem como o início da Primeira Guerra Mundial, e, como a Maru bem lembrou, a explosão com 85 mortos em Buenos Aires, da sede da AMIA, Associação Mutual Israelita Argentina, que 85 mortos, que é até hoje considerado o maior atentado na América Latina após a Segunda Guerra. Então, o que vocês veem a dimensão do que foi a coisa. Falando um pouquinho agora também sobre as questões das destruições dos templos, os nossos sábios fazem um encadeamento de ideias que no tratado de Yomá, que é um tratado que fala sobre Yom Kippur, eles chegam à conclusão de que a destruição do primeiro templo foi conduzida pelos babilônios, mas foi na realidade um castigo divino, porque o povo cometia muitos pecados nessa época, principalmente
aqueles que são considerados os 3 piores pecados do judaísmo, que é a idolatria, crimes sexuais e assassinato. São pecados não só contra Deus, como a questão da idolatria, como pecados contra o outro, as perversões sexuais e o assassinato. Já quando a questão do segundo templo, os nossos sábios falam que depois do templo foi reconstruído e tudo mais, isso agora que eu vou falar está no Tratado de Sotá, também do Talmud, estranhamente, os judeus do segundo templo cumpriam as mitzvot, estudavam a Torá e praticavam os chamados Gemilut Hassadim, os atos de caridade. Porém, se detestavam. Não havia diálogo. Havia um ódio mútuo e recíproco, que em hebraico a gente chama de Sinat Hinan. Ou seja, que havia muita difamação, ressentimento, havia alegria com a desgraça alheia. O Maimonides, Rambam, equipara que esse ódio entre irmãos seria uma afronta a Deus, porque ele validaria os objetivos da Torá. E o Rashi, o estudioso francês do século XI, ele aponta que a diferença entre o que aconteceu no Monte Sinai e em Tisha B'Av. Ou seja, no Monte Sinai todos estavam pensando juntos, todos estavam conectados à Torá, enquanto no segundo templo nada disso acontecia. Havia esse ódio mútuo e recíproco entre eles. Ok? Então, em termos de contexto histórico, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado, Davi. Obrigado, Celso. Ok. Então, acho que já está claro para todo mundo onde estamos, né? Para quem não, enfim, não lembrava alguma coisinha sobre Tisha B'Av. Só um segundinho só. Só vou lembrar no grupo que nós estamos começando. Esqueci de colocar antes. B'Av. O que eu queria trazer agora é uma visão, obviamente, um pouco diferente disso que do que o Celso trouxe, do que a Maru comentou, e do que a visão comum de Tisha B'Av, que é esse dia muito triste, um dia de luto, né? Um dia onde a gente jejua, a gente senta no chão, a gente fica no escuro, a gente lê esse texto muito difícil, né? Que nós vamos ler daqui a pouco, que é o texto de Lamentações, o texto de Jeremias. Enfim, esse é o senso comum do que é Tisha B'Av. Eu queria trazer uma visão um pouquinho diferente disso, né? O Beit HaMikdash, nós já, enfim, em várias ocasiões falamos sobre isso, né? Foi o lugar central, o Beit HaMikdash, né, o templo, né, tanto um quanto o outro, né? Foi o lugar central do culto judaico por muitos séculos, né? O Celso trouxe as datas direitinho, né? Então, o primeiro templo ele existiu quase por 500 anos, né, até a sua destruição. E o segundo templo foram quase 600 anos, né? Somando esses dois períodos, estamos falando de mais de 1000 anos em que o templo foi, separados por um intervalo de 70 anos, né? O templo foi, então, o centro total, né, do nosso povo, né? Era o ponto focal de conexão do povo de Israel com Deus, né? O único local onde eles podiam fazer os diversos tipos de oferendas sobre as quais a gente estudou, enfim, algumas semanas atrás, quando a gente estava lendo o livro de Vaikra, né? E principalmente as oferendas eram de animais, sabemos disso, né? Tinha oferendas também de vegetais, mas o grosso eram dezenas de animais cada vez que se faziam uma oferenda, né? Aquelas coletivas, né? Então, com base nessa informação do que era a principal atividade feita no templo, muitos dos primeiros teólogos da Reforma, né, lembrando que a Reforma foi o primeiro movimento, né, que aconteceu no final do século XVII, começo do século XVIII, né, que propunha mudanças na forma, enfim, mudanças mais radicais, eu diria, na forma de enxergar o judaísmo, né, a prática judaica, e
Isso eu estou falando dos tempos recentes. Claro que tivemos muitos outros exemplos mais para trás, né? Até desde Abrão, né? Como a gente costuma falar. Mas falando mais recentemente, foi nessa época e os teólogos, muitos deles falaram, simplesmente vamos abolir Tisha B'Av. Tisha B'Av não faz mais sentido ficar comemorando, lembrando, claro que aconteceu algo triste lá, isso ninguém nunca negou, mas o que se fazia lá era alguma coisa muito primitiva. Estou colocando na minha boca palavras desses teólogos de, sei lá, 200 anos atrás, né? Era muito primitivo o sacrifício de animais, e isso já há muito tempo tinha sido substituído por orações, né? Enfim, pela tefilá, e sobre a qual falamos hoje bastante, né, em Vait Hanan, e então não fazia sentido continuar remoendo, entre aspas, essa questão, e muito menos falando na reconstrução do templo, e menos ainda na volta da prática de sacrifícios num suposto terceiro templo, né? Então, na minha juventude, eu cresci numa sinagoga liberal, como a maioria de vocês sabe. Tisha B'Av era uma coisa sobre a qual pouquíssimo se falava. Se é que alguma vez na minha vida eu tinha ouvido falar, na minha vida de jovem, né, tinha ouvido falar de Tisha B'Av, muito menos sobre jejum, né, jejuar em Tisha B'Av. Né? E não é que numa comunidade liberal não se falasse de jejum, muito pelo contrário, né? O jejum de Yom Kippur, que é feito por razões completamente diferentes, né? Era muito incentivado para todos os jovens a partir do seu bar mitzvah ou do seu bat mitzvah. Né? A questão era realmente essa falta de sentido de ficar lembrando alguma coisa para a qual a gente não queria voltar, que tinha acontecido há 2000 anos atrás, né? E que trouxe consequências positivas, né? Entre elas as nossas comunidades, o judaísmo rabínico, né? E perdas pouco significativas. Não estou falando que a perda de vidas foi irrelevante, mas a perda do templo como local de culto através de oferendas, essa era considerada insignificante. Então, agora eu vou para o lado que eu queria trazer hoje, de outro lado do templo, que é pouco falado, ou dos templos, né, que não é tão conhecido, mas que é super relevante para nós, hoje em dia. O templo, tirando a parte, enfim, das oferendas, que a gente não gosta muito, né, o templo era um centro comunitário, muito importante. Ele foi um centro comunitário, como eu falei, por mais de 1000 anos do nosso povo. E lá aconteciam várias outras atividades que não tinham nada a ver com sacrifícios de animais. Né? E essas atividades têm uma relação muito próxima com as nossas comunidades hoje em dia, muito próximas com o que a gente faz no Nechamai e em outras comunidades ao redor do mundo. Né? Começando pelo mais óbvio, né? O templo era um lugar onde a comunidade se juntava em Shalosh Regalim, né, as festas de peregrinação. É para lá que todos se dirigiam, né, para se encontrar. Claro, cada um levava um pouco do que tinha, enfim, ganhado como bênção de Deus para oferecer a Deus, né, nesse sentido muito positivo de agradecimento, né, mas eu tenho certeza absoluta que quando eles chegavam lá em Pesach, Shavuot e Sukkot, eles certamente estavam muito alegres, muito felizes, agradecendo pela colheita, e não tenho nenhuma dúvida que eles faziam muitos lechaim, como a gente faz hoje a cada Shabat, no final do Shabat. Tenho certeza absoluta. Não sei exatamente o que eles bebiam, isso eu não vou falar. Provavelmente era vinho, né? Vodka acho que ainda não tinha sido inventada, mas enfim. De qualquer maneira, era um lechaim. Eles agradeciam pela vida, com certeza, né? Como a gente faz igualzinho, né? Outras atividades aconteciam no templo que eram importantes, do tipo, quem, enfim, tinha feito uma promessa, em alguns casos, né, dependendo do tipo de promessa, tinha que ir até o templo para desfazer essa promessa, né? Em particular, no caso do nazirato, esse era o caminho para quem queria sair do nazirato, né, o nazireu, né, ele tinha que ir até o templo, fazer uma cerimônia lá, enfim. Então o templo tinha essa função
também. Agora, olhando para os nossos textos, né, e eu sempre incentivo, né, que a gente esteja estudando, seja o Tanakh, seja agora o Talmud, e volto a insistir, né, como o Celso falou agora há pouco, teremos esse curso de Talmud, então para quem quer se aprofundar nas nossas fontes judaicas, é um caminho muito interessante, né, a gente vai encontrar outras conexões muito importantes com os nossos dias, né? E eu queria, em particular, trazer uma Mishnah que está. Mishnah é o que vem, é o começo do Talmud, vamos dizer assim, né? A primeira parte do Talmud, está no tratado de Midot, né? Que pertence à ordem de Kodashim, das coisas sagradas, e descreve um ritual muito interessante, né, que já era feito há mais de 2000 anos nas festas de peregrinação. E não tem nada a ver com agradecimento, é outra coisa, tá bom? Então prestem atenção. Todos que participavam desse ritual, descrito então nessa Mishnah, eles se aproximavam do templo, né, subiam os degraus, o templo estava num local elevado, né, como a gente sabe, no monte do templo, e eles entravam normalmente, atravessavam um grande arco, né, e entravam na área interna já do templo, na área já atrás das muralhas, né, pelo lado direito, no sentido, e eles circulavam esse pátio do templo no sentido anti-horário. Isso a grande maioria das pessoas. Assim funcionava esse ritual que acontecia nessa época, né? Exceto as pessoas que estavam passando por algum problema, que estavam com o coração partido, né? Elas tinham que fazer essa volta ao contrário, no sentido horário, né? E a Mishnah nos conta, né, que também essas pessoas que estavam com o coração partido, né, viajavam ao templo e faziam então essa volta ao contrário. Nesse contexto, né, de muita gente seguindo no sentido anti-horário e algumas poucas no sentido horário, né, invariavelmente as pessoas se cruzavam, obviamente, lá dentro, né, e a Mishnah nos conta que quem vinha no sentido anti-horário tinha que olhar nos olhos da pessoa que estava vindo no sentido contrário, ou seja, aquela que estava com o coração partido, e tinha que lhe perguntar Ma lecha, o que aconteceu a você, né? E aquele que estava com o coração partido podia responder, por exemplo, enfim, várias opções: estou enlutado pela morte do meu pai, da minha mãe, estou preocupado com uma doença que estou enfrentando, estou angustiado com a saúde do meu filho ou da minha filha, estou muito triste porque meu esposo ou minha esposa me deixou, né? E quem vinha no sentido anti-horário, né, quem tinha feito a pergunta, né, ouvia a dor do outro com atenção e respondia: Ashochen babait azeh yenachamecha. Aquele Deus, aquele que habita nessa casa, lembrem-se que o templo era considerado a casa de Deus, né, ele te conforte, né? E assim seguiam cada um por seu lado, né? Aquele que estava, enfim, passando por esse momento difícil, se sentia acolhido, né, naquele momento difícil, né? Abrindo um pequeno parênteses, quando a gente for ler a Megillah daqui a pouquinho, né, vai ter várias menções à falta de conforto. Tá? Então, em vários versos da Megillat Echa, vai aparecer que o povo não tinha o conforto que precisava nesse momento que está descrito na Megillah, né? Então, para reforçar a importância desse conforto e desse ritual que era feito dentro do templo, né? É claro que a gente pode imaginar que ninguém queria participar desse ritual. O cara que estava indo no sentido anti-horário, enfim, vamos começar ao contrário. O cara que estava indo no sentido horário, que tinha dor, talvez não quisesse expor a dor dele, né? Porque estava num momento difícil, enfim. Sabemos que nesses momentos mais difíceis, às vezes a gente tem até dificuldade de levantar da cama, né? Que quanto mais andar dentro do templo e
abertamente falar sobre sua dor para uma pessoa que talvez ele nem conhecesse, né? Alguém que simplesmente ele cruzou ali, né? E o contrário, quem ia no sentido anti-horário, ah, enfim, tinha essa questão de que tinha que ouvir atentamente a dor do outro e talvez não fosse a melhor coisa naquele momento de alegria, né? Lembramos que eles estavam em Shalosh Regalim e ele tinha que, enfim, de alguma maneira compartilhar da dor daquela outra pessoa que também ele talvez nem conhecesse, né? Mas os nossos sábios nos ensinam que esse era um encontro sagrado que acontecia dentro do templo nesse momento, né? E é isso que eu queria trazer como importante, né? Nesse exemplo, é um exemplo só do que acontecia dentro do templo, né? Essa missão sagrada que, enfim, cada um de nós tem, né? De acolher o próximo, né? E aí conectando com o que a gente faz no Neshama, né? Ou em todas as comunidades, estou usando o Neshama como exemplo, né? Mas isso acontece, digamos, na maioria das comunidades, né? Da gente realmente não estar lá só, entre aspas, porque é Shabat ou porque é uma festa, mas ou porque queremos aprender mais sobre a Parashá dessa semana, mas estar lá também para ouvir o outro, né? O outro nesse sentido de comunidade, e vocês já devem estar cansados de eu falar sobre comunidade, a importância da comunidade, né? O outro que faz parte da comunidade é super importante. Temos que estar lá para que dá essa oportunidade para que o outro nos veja, para que ele possa falar com a gente, para que ele possa falar da dor dele e para que a gente possa ouvi-lo, né, e de alguma maneira abraçá-lo na sua dor, né? Acho que é super inspirador pensar que isso acontecia há 2000 anos, ou mais de 2000 anos, né, dentro do templo, e acho que isso é mais um motivo, se, enfim, se a gente quiser considerar a perda da possibilidade de fazer sacrifício como um motivo, mas eu diria que não é o caminho, né? Mas certamente podemos considerar tudo o que aconteceu de difícil com essa geração, e lendo daqui a pouquinho no texto, vocês vão ver que o texto fala sobre crianças que não tinham o que comer, simplesmente, né? As crianças estavam andando pela rua e não tinham o que comer. Então vocês imaginam a situação que se encontrava Jerusalém naquele momento, né? Então, claro que foi um momento muito triste, mortes, né, descritas também no texto de Eichá, né? Então, mas se isso não for um motivo suficiente, lembrar das coisas boas que aconteciam lá, né, e a gente trazer isso para o nosso momento atual, acho que é super importante, né? Acho que é super relevante para nós, de comunidades liberais, saber que a gente está de alguma maneira repetindo, ou enfim, mantendo talvez essa tradição, né, de a gente, enfim, não nos afastarmos nos momentos difíceis, pelos quais alguém, enfim, da nossa comunidade, alguém próximo está passando, tá bom? Então acho que essa mensagem que eu queria deixar, da gente pensar também nesse Tisha B'Av, tá bom? Nós vamos iniciar agora a leitura da Megilat Eichá, o livro de Lamentações, né? Tradicionalmente atribuído ao profeta Jeremias, que realmente descreve de uma maneira muito crua, muito sublime o sofrimento pelo qual passou aquela geração dos nossos antepassados, que a gente quer, de alguma maneira, honrar hoje, né? Sem menosprezar todas as outras situações difíceis pelas quais o nosso povo passou, que já foram mencionadas pela Maru, pela Rabina Maru e pelo Moré Celso. Tá bom? Então, repetindo, o texto o PDF está no grupo. Quem tiver a lei de Moisés, a partir da página 662, a gente encontra o texto completo, são 5 capítulos do livro de Eichá. Quem não tem nem acesso ao grupo para pegar o PDF que foi mandado hoje à tarde,
pode olhar no chat, a gente tem o link para onde está o texto, o PDF, e finalmente, só para como observação, o Celso levantou essa observação hoje durante o dia, né? O texto de Eihá, ele é composto de uma maneira muito interessante, né? São 5 capítulos, né? Sendo que os 2 primeiros e os 2 últimos têm cada um deles 22 versos, né? E o capítulo do meio, o capítulo 3, tem 66 versos. Se não bastasse isso, né? O capítulo 1, 2 e o 4, né? E o 3 também, mas eu já falo do 3, mas o 1, 2 e o 4, eles são escritos de uma maneira na forma de um acróstico, ou seja, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, para ver isso, tem que olhar do lado direito. Quem tiver a lei de Moisés e souber um pouquinho de hebraico, olha do lado direito e vai ver que Aleph, Beit, Gimel, Dalet, tanto o capítulo 1, quanto o capítulo 2, quanto o capítulo 4. O capítulo 3, que é o do meio, que é o maior em termos de versos, né? Ele não é tão maior assim, porque os versos são curtinhos, ele é de 3 em 3. Então, os 3 primeiros versículos é Aleph, os 3 segundos são Bet, Gimel, Dalet. Também é um acróstico, só que de 3 em 3, tá bom? E, por fim, o quinto e último capítulo, apesar de ter 22 versículos, né, são as 22 letras do alfabeto, ele não tem ordem, né? E os nossos rabinos chamam a atenção para esse fato, dizendo é a confusão que estava reinando, né? Então, capítulo 5, essa confusão que estava reinando, nem a ordem das letras do alfabeto não pôde ser mantida, tá bom? Então acho que é também uma mensagem interessante para a gente pensar. E lá no finzinho a gente vai falar sobre como termina Megilat Eihá. Eu queria então, para quem, eu vou chamar as pessoas que se voluntariaram para ler, então o primeiro capítulo, quem vai ler é a Tainá. Tainá, pode abrir o seu microfone e começar, e a gente vai seguir aqui pelo livro. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oh, como está solitária, qual uma viúva, a cidade de Jerusalém, que outrora fora tão populosa. Ela, que se mantinha altaneira entre as nações e era princesa das províncias, tornou-se uma reles pagadora de tributos. Chora amargamente pelas noites adentro, e lágrimas rolam por suas faces, pois não há quem a console dentre todos a que amavam. Todos seus amigos traíram-na e tornaram-se seus inimigos. Judá fora levada cativa por causa da aflição e dura servidão. Habita entre as nações e não encontra abrigo. Todos os seus perseguidores a sobrepujaram em meio à sua angústia. Os caminhos de Sião estão de luto, pois nenhum peregrino neles transita. Todos seus portões estão desolados, e seus sacerdotes suspiram. Suas donzelas mortificam-se, enquanto ela mesma jaz amargurada. Seus adversários a dominaram, e seus inimigos prosperavam, enquanto seus meninos eram levados cativos diante do opressor, porque o Eterno a afligiu pela infinidade de suas transgressões. Todo o esplendor da filha de Sião desvaneceu-se, e seus príncipes partiram exauridos, sem forças, diante do perseguidor, como servos em busca de pasto. Jerusalém ainda se recorda, em meio à sua aflição e miséria, de todos os tesouros que tivera no passado. Enquanto sua gente caía nas mãos de seus adversários, os inimigos a viram e alegraram-se de sua desolação. E não houve quem a socorresse. Jerusalém pecou deploravelmente, tornando-se impura. Todos os que antes a honravam, agora desprezam-na, porque viram sua desgraça. Ela mesma suspirou e voltou-se para trás. Sua imundícia agora era notória. Nem ela mesma tinha consciência de sua extensão, mas ficou deveras assombrada por não ter ninguém que a confortasse. Vê a minha aflição, ó Eterno, pois o inimigo cada vez mais se engrandece. O adversário se apossou de todos os seus tesouros, e ela viu os gentios entrarem em seu santuário, onde havia sido ordenado que não entrasse quem não pertencesse à tua congregação. Todo o seu povo geme por pão. Deram seus mais valiosos pertences em troca de alimentos, para aliviarem a alma.
Vê, ó Eterno, e completa quão desprezível me tornei. Que não vos ocorra algo semelhante, vós que passais pelo caminho. Contemplai e dizei se há dor tão intensa como a que o Eterno me tem feito, e com a qual me tem afligido em sua ardente ira. Do alto, ele arremessou fogo que penetrou e se espalhou sobre meus ossos. Ele estendeu uma rede sobre meus pés e me fez tropeçar. Ele me deixa desolada e desfalecida a cada dia. O peso de minhas transgressões, acumuladas em suas mãos, foi enlaçado em meu pescoço e me fez perder todas as forças. Ele me entregou em mãos de inimigos que não consigo vencer. O Eterno espezinhou todos os meus heróis. Ele determinou o momento em que seriam vencidos todos os meus jovens, como se fora numa prensa para a vinha. Esmagou as donzelas de Judá. Choro por tudo isso. Lágrimas escorrem como água de meus olhos, porque longe de mim está quem me poderia confortar. Desolados estão meus filhos, pois sobre eles prevaleceu o inimigo. Sion estendeu em súplica suas mãos, mas não havia quem a confortasse. Por desígnio do Eterno, cercaram a Jacó seus inimigos. Jerusalém tornou-se impura perante eles. Justo é o Eterno, pois fui eu que contra sua palavra me rebelei. Escutai-vos, todos os povos, e percebei minha dor. Minhas donzelas e meus filhos foram levados em cativeiro. Clamei a meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus anciões pereceram buscando na cidade alimentos para reviver suas almas. Vê, ó Eterno, como estou angustiado. Meu espírito está desolado e meu coração perturbado por eu me ter rebelado. Lá fora a espada em luta, internamente é como se já só houvesse morte. Eles escutam meus soluços e não há ninguém para me confortar. Meus inimigos ouviram minha desgraça sobre minha desgraça e se alegraram pelo que me fizeste. Faz chegar o dia como que me trouxeste e que eles se sintam como eu agora. Que toda sua maldade seja apresentada ante ti e que lhes imponhas o que a mim impuseste por minhas transgressões, pois imenso é meu lamento e desfalecido está meu coração. Obrigado, Tainá, pela linda leitura. A gente continua com a Bruna. Rivka. Oh, como cobriu o Eterno com nuvens escuras a filha de Sião em sua cólera. Fez a glória de Israel cair dos céus à terra, sequer poupando o apoio de seus pés, no dia em que se irou. Destruiu-o o Eterno, sem manifestar piedade. Em sua ira, derrubou todas as habitações de Jacó, arrasou até o chão as fortalezas de Judá, deixou profanar o reino e seus príncipes. Em sua indignação, anulou toda a força que Israel possuía, retirou da frente do inimigo sua mão direita, e com fogo ardente atravessou Jacob, destruindo tudo a seu redor. Distendeu seu arco como um inimigo, postando sua mão direita como um adversário, e matou todos os líderes, como fogo chamejante, despejou sobre a tenda da filha de Sião toda a sua fúria. O Eterno se tornou um inimigo, destruiu Israel, sim, destruiu seus palácios, a ruína reduziu seus baluartes, luto e lamentações fez advir sobre a filha de Judá. Despojou seu tabernáculo como se fora um jardim, deixando em ruínas o seu lugar de sua santa assembleia. Tornou o sábado e as festas lembranças desvanecidas, e, em sua indignação, rejeitou rei e sacerdotes. O Eterno rejeitou seu altar, abominou seu santuário, entregou em mãos aos inimigos os muros de suas cidadelas. Na casa do Eterno ergueram um clamor, como se fora a celebração de uma festividade. O Eterno determinou a destruição da muralha da filha de Sião. Ele demarcou linhas, mas não restringiu sua mão de aniquilar. Baluartes e muralhas ele deixou enlutados, e a ambos arrasou. Seus portões estão caídos por terra, suas trancas ele destruiu. Seus reis e príncipes estão exilados entre os pagãos, e não há mais estudo da Torá. Seus profetas não têm mais visões do Eterno.
Os anciões da filha de Zion sentam-se no chão em silêncio, põem cinza sobre suas cabeças, vestem-se com sacos. As jovens de Jerusalém curvam-se até o chão suas cabeças. Meus olhos se turvam de lágrimas, meu espírito está perturbado, meu coração está envolvido em tristeza pela destruição da filha de meu povo, enquanto crianças e recém-nascidos falecem pelas ruas da cidade. Eles perguntam às suas mães: onde está o pão e o vinho? E desfalecem como moribundos, enquanto suas almas se esvaem no colo de suas mães. Que testemunho poderei prestar por ti? A que te poderei comparar, ó filha de Jerusalém? Que poderei fazer para te confortar, ó Virgem filha de Zion? Tua ruína é tão vasta como o oceano. Quem te poderá resgatar? Teus profetas tiveram falsas visões e não expuseram tua iniquidade para te conduzir ao arrependimento. Antes profetizaram oráculos enganosos. Todos que por tuas estradas passam, erguem contra ti suas mãos, pronunciam vaias e meneiam suas cabeças ante a filha de Jerusalém, dizendo: será esta a cidade que era chamada de beleza perfeita, júbilo de toda a terra? Todos teus inimigos zombam de ti, assobiam, apupando, rangem seus dentes, dizendo: nós a devoraremos. Este é verdadeiramente o dia por que tanto ansiávamos. Agora nós o vimos realizado. O Eterno cumpriu o que planejou, tornou realidade a palavra que decretou há muito tempo, e devastou sem piedade, fez o inimigo se regozijar sobre ti e exaltou o poder de teus adversários. Clama ao Eterno em teu coração, dizendo: ó muralha da filha de Zion, derrama lágrimas como uma torrente, dia e noite. Não te contenhas, não deixes que repousem teus olhos. Ergue-te e clama na noite ao se iniciar a vigília. Derrama como água teu coração ante a presença do Eterno. Levanta para ele tuas mãos em prece, pela vida das crianças que desmaiam de fome em cada esquina de tuas ruas. Vê, ó Eterno, e considera a quem mais infligiste tais coisas. Seja mulheres devorando seus próprios rebentos, as crianças que antes acariciavam, seja sacerdotes e profetas estrangulados no santuário do Eterno. Jazem no chão, por todas as ruas, jovens e anciões, moças e moços abatidos pela espada. Tu os matastes no dia da tua ira, os destruíste sem piedade. Proclamaste terror contra mim por toda parte, como se fora festivo o dia de tua ira, e ninguém escapou ou sobreviveu. Aqueles a quem acalentei quando crianças e que mais tarde vi crescer, meu inimigo exterminou. Eu sou aquele sobre quem recaiu a aflição provocada por sua cólera. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão e não sob a luz. Somente contra mim voltava repentinamente sua mão por todos os dias. Fez minha carne e minha pele apodrecerem e quebrou meus ossos. Edificou contra mim e me envolveu em amargura e angústia. Fez-me habitar nas trevas como aqueles que já morreram. Ele me aprisionou e tornou pesadas minhas correntes para que eu não pudesse escapar. Embora em pranto implore por ajuda, ele rejeita minhas preces. Cercou com pedra meus caminhos e tortuosas tornou minhas sendas. É para mim como um urso deitado à espreita, como um leão em seu esconderijo. Desviou-me de meus caminhos, estrelaçou-me e me trouxe desolação. Distendeu seu arco e me desatou como alvo para sua seta. Fez penetrar em meu coração as flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de chacota para todos os povos, de canção de escárnio para todos os dias. Cobriu-me de amargura e encheu-me de desprezo. Fez meus dentes se quebrarem, mastigando pedras, e me cobriu de cinzas. Minha alma desconhece a paz e cheguei a esquecer o que significa felicidade. Murmurei. Esgotaram-se minha força e minhas esperanças no eterno. Recorda minha miséria e aflição, meu sofrimento e amargura. Minha alma as recorda sempre, e mais se abate em mim. Eis o que ganho em minha mente e que renova minha esperança. Em verdade, nunca cessa a bondade do Eterno. Sua mercê nunca se esgota. Renova-se a cada manhã, e imensa é sua fidelidade.
O Eterno é minha porção, proclama minha alma, e por isso nele deposito minha esperança. O Eterno é bondoso para os que por ele anseiam, para com a alma que o busca. Bom será esperar quietamente pela sua salvação. Bom será para o homem submeter-se a seu jugo, que solitário e silencioso aceite o que lhe foi por ele imposto. Que baixe submisso sua cabeça e assim poderá ainda ter esperança. Que ofereça sua face ao que o castiga e se conscientize das provações que recebe, pois o Eterno não repelirá para sempre. Embora lhe traga sofrimento, ele continua tendo compaixão, pois imensa é sua bondade. Ele não aflige com prazer, nem quer trazer sofrimento ao ser humano, nem esmagar sob pé todos os prisioneiros da terra. Tampouco quer que seja negado o direito de um homem na presença do Altíssimo. Ele não aprova que seja subvertida a causa do ser humano. Que decretos são cumpridos, a não ser por determinação do Eterno? Não é pela ordem do Eterno que ocorrem o bem e o mal? Por que deveria queixar-se o homem pela punição de seus pecados? Procuremos examinar nossos caminhos e retornar para o Eterno. Ergamos nosso coração e nossas mãos para Ele que está no alto. Transgredimos e nos rebelamos, e não nos perdoaste. Tu te revestiste de furor e nos perseguiste, sem piedade exterminaste. Tu te envolveste em uma nuvem de forma que nenhuma prece possa atravessá-la. Tornaste-nos escória e fogo perante os povos. Todos os nossos inimigos escancararam contra nós suas bocas. Desolação e destruição nos trouxeram armadilhas e terror. Meus olhos derramaram torrentes de lágrimas pela queda da filha de meu povo. Meus olhos jorram sem parar, sem descanso, enquanto o Eterno olha dos céus e observa. Meus olhos refletem dor por causa de todas as filhas de minha cidade. Sem motivo fui caçado como um pássaro por meus inimigos. Tentaram cortar minha vida, jogando-me numa cova e a cobriram com pedras. Água cobriu minha cabeça e pensei, estou perdido. Do fundo da cova clamei por teu nome, ó Eterno. Ouviste minha voz. Não feches teu ouvido a meus soluços e meu pranto. Tu te aproximaste de mim quando te chamei e disseste: Não temas. Pleiteaste minha causa, ó Eterno, redimiste minha vida. Viste o mal que me causaram, porquanto julga minha causa. Viste todos os seus atos de vingança, tudo que contra mim arquitetaram. Ouviste seus insultos e tudo que tramaram. Ao longo de todos os dias, seus pensamentos e pronunciamentos são voltados contra mim. Quando descansam ou levantam, sou tema de suas canções irônicas. Retribui-lhes conforme a obra de suas mãos. Enfraquece seus corações, sobre eles recai a tua maldição. Persegue-os com furor e os destrói sob os céus, ó Eterno. Ó, quão repleto de impureza se tornou o ouro, e como se conspurcou o metal que era tão puro. Espalhadas pelos cantos das ruas estão as pedras consagradas. Os filhos de Sion, que eram tão preciosos a ponto de valer seu peso em ouro, são agora menos desprezados como se fossem meros vasos de barro, produzidos pelas mãos dos oleiros. Até os chacais oferecem o peito para amamentar suas crias, mas a filha do seu povo se tornou insensível como o avestruz do deserto. Apega-se de sede ao palato a língua dos que precisam ser amamentados. Crianças buscam ansiosas alimento, mas ninguém as atende. Costumavam alimentar-se de guloseimas, porém, agora perecem desoladas pelas ruas. Foram criadas entre púrpuras, agora, porém, rolam na poeira. Na verdade, a iniquidade da filha do meu povo é maior que o pecado de Sodoma, que foi destruída em um instante sem que mãos mortais a tocassem. Seus príncipes eram mais puros que a neve, seus rostos mais alvos que o leite, seus corpos mais bronzeados que os corais e seus perfis eram entalhados como safiras. Agora, porém, seu semblante está mais escuro e ubreu. Nas ruas nem são mais reconhecidos, sua pele está colada aos ossos e de tão seca parece um tronco sem seiva. Menos sofrem os vitimados pela espada
que os que são abatidos pela fome, pois estes sangram perfurados, enquanto aqueles pelas colheitas do campo. M- Mãos de mulheres cheias de compaixão cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram seu alimento quando ocorreu a destruição da filha do meu povo. O Eterno descarregou sua ira, derramou sua fúria ardente, acendeu sua chama que consumiu Sião até seus fundamentos. Não acreditavam os reis da terra, nem os habitantes de todo o mundo, que pudessem o inimigo penetrar os portões de Jerusalém. Isto aconteceu por causa dos pecados dos seus falsos profetas e das iniquidades de seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, conspurcados pelo sangue, e ninguém pode tocar sequer suas vestimentas. Gritos lhes são dirigidos: afastai-vos, impuros, afastai-vos, em nada toqueis. Tornaram-se fugitivos, errantes, e as ações proclamaram: não mais habitarão entre nós. A ira do Eterno os dispersou, e ele não mais os contemplará, pois não respeitaram sacerdotes, nem souberam ser misericordiosos com os anciões. Nossos olhos buscam em vão por ajuda em nossa ansiedade. Depositamos confiança em uma nação que não nos pôde salvar. Eles nos perseguiram para que não pudéssemos sequer andar em nossas ruas. Nosso final está próximo. Esgotam-se nossos dias, pois chegamos ao fim. Nossos perseguidores foram mais velozes que as águias voando nos céus. Caçaram-nas nas montanhas, emboscaram-nos no deserto. O fôlego de nossos espíritos, o ungido do Eterno, foi aprisionado em suas armadilhas. De quem dizíamos, sobre sua sombra viveremos em paz entre as nações, abandonou-nos. Alegra-te, regozija-te agora, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz, pois também para ti chegará para beber a taça da aflição. Quanto a ti, ó filha de Sion, está completa a expiação de tua iniquidade. Ele não mais te exilará, mas a iniquidade da filha de Edom será exposta e sua punição virá. Lembra o que nos aconteceu, ó Eterno. Contempla e vê nossa desgraça. Tornamo-nos órfãos, sem pais e viúvas se tornaram nossas mães. Por nossa própria água pagamos e por nossas madeiras nos cobram um preço. Sobre o jugo dos nossos inimigos somos perseguidos. Sem descanso, trabalhamos duramente. À Síria e ao Egito temos que estender nossas mãos para ter suficiente pão. Nossos pais pecaram e já não estão aqui, e por suas iniquidades temos que sofrer. Escravos nos governam e não há quem deles nos liberte. Sob perigos mortais, lutamos por nosso pão, expostos à espada do deserto. Nossa pele queima como se estivéssemos num forno, devido ao ardor da fome. Violentaram as mulheres em Sion, jovens nas cidades de Judá. Por suas mãos foram enforcados príncipes e os anciões foram desrespeitados. Jovens são obrigados a movimentar os moinhos e crianças tropeçam sobre pesadas cargas de madeira. Não mais se reúnem nos portões os anciões, nem entoam suas músicas os jovens. Finda está a alegria de nossos corações e nossas danças se transformaram em luto. Caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isto desfalece nosso coração e se turvam nossos olhos. Mas tu, ó Eterno, estás entronizado por todo sempre e por todas as gerações. Por que então nos esqueces e abandonas por tanto tempo? Faze-nos retornar a ti, para que retornemos.
Restaura nossos dias como já foram outrora, pois mesmo que tenhas rejeitado, já nos castigaste suficientemente. Faze-nos retornar a ti para que retornemos. Restaura nossos dias como já foram outrora. Obrigado a todas as nossas leitoras da Megillat Eicha. A Megillah tem trechos muito difíceis, como a gente viu, tem alguns trechos de esperança, e ela termina com essa mensagem que a gente repete a cada Shabat, quando a gente termina a leitura da Torá: Shivenu Adonai Elecha Venashuva, Hadesh Yameinu Kekedem, né? Numa mensagem muito clara de esperança, né? De que Deus renova a obra da criação a cada dia. Felizmente estamos vivendo numa época, enfim, muito diferente de quando o texto foi escrito, claro, mas em termos da filha de Tzion, né, como Jerusalém é chamada o tempo todo nesse texto, né, que hoje, apesar das dificuldades, claro, tem uma situação muito diferente da descrita aqui. Mas eu acho que uma outra mensagem importante que fica, principalmente depois da leitura da Megillat Eicha, é a gente lembrar de que tem outros povos sofrendo coisas parecidas com as que estão descritas aqui, né? E a gente não precisa ir muito longe, né? Enfim, sem querer entrar em questões mais delicadas e políticas, a gente sabe que alguns dos nossos vizinhos estão passando por situações difíceis, né? A gente sabe que vizinhos, estou falando de Israel, mas também aqui do Brasil, alguns vizinhos próximos da gente estão passando por situações difíceis, sem esquecer de jeito algum de tudo que acontece na África, né? Onde a gente sabe que fome é uma coisa importante até os dias de hoje, né? Enfim, a violência, não precisamos nem falar muito sobre isso, porque, enfim, estamos, se não sentindo na pele, está muito próxima da gente, né? Então, que a gente, acho que uma outra mensagem que fica de Tisha B'Av é essa, que a gente também não só olhar para aquele outro que está próximo da gente, né, como eu falei há pouco, quando eu falei das nossas comunidades, em relação àquilo que acontecia no templo, né, mas lembrar que no templo as pessoas se cruzavam sem necessariamente se conhecer, né, e elas se perguntavam como você está, né, e ouviam atentamente a resposta do outro, né. Então acho que isso pode nos inspirar para, enfim, fazer coisas parecidas com pessoas que a gente eventualmente cruze na nossa vida, enfim, ao longo do nosso caminho aqui nesse planeta, e de alguma maneira tentar, através de ações sociais, das nossas organizações não governamentais, enfim, ajudar de alguma maneira a tornar o sofrimento dessas pessoas que estão sofrendo mais de 2000 anos depois disso que a gente leu agora, continuam sofrendo, né, ao redor do mundo. Bom, fica como mais um insight para a gente pensar amanhã durante o dia e, claro, daqui para frente, né? Não só em 9 de Av, mas, enfim, daqui para frente, né? Eu queria, enfim, mais uma vez agradecer a Maru, que está aqui com a gente até agora, agradecer ao More Celso, agradecer as nossas leitoras, agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês esse momento tão relevante do nosso calendário, não alegre, mas relevante, significativo. Lembrar que amanhã cedo, se alguém quiser ouvir a leitura de Eicha mais uma vez, nas vozes dos residentes do Residencial Einstein, estão convidados, a partir das 10 horas estaremos lá. E sexta-feira, Kabbalat Shabbat Neshama, sábado Shacharit, Vait Hanan, com leitura dos 10 mandamentos. Uma semana muito, muito intensa. Todos convidados para estarmos juntos e sem esquecer de se preparar para Rosh Hashanah e Yom Kippur
que começa, a contagem regressiva começa agora, né? Shabbat Nachamu é o primeiro, como a Maru nos trouxe, é o primeiro dos 7 Shabbatot de consolo, né, que vão desaguar, se eu posso usar essa palavra, em Rosh Hashanah. Tá bom? Boa noite a todos, obrigado por terem ficado Boas até agora, noites. terem aceitado esse Boa noite. desafio e espero que tenham, quem estiver jejuando tenha um tzom kal, né? Um jejum tranquilo. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Obrigado a Noite, todos. Boa noite, obrigada. Shkoya Tchau. Rabino, Shkoya Leitoras. Obrigado, Tchau. Marcelo. Que bom. Muito obrigada. Boa noite a todos.